Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática, aqui comigo, professor Antônio Paulo. Vejamos então o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Hoje é a nossa aula de número 10, objeto de conhecimento, linguagem algébrica, variável e incógnita, detalhamento, igualdade matemática e sua representação simbólica. Venham comigo, alunos. Vamos então ao início da nossa aula. Muito bem, meus queridos alunos, iniciando então aqui a nossa aula de matemática, né? Lembrando, hoje nós vamos continuar falando de linguagem algébrica, tá bom? E nós vamos falar especialmente de equações, tá legal? E fica esperto aí do outro lado, porque esse assunto ele é muito legal, tá bom? Ele é muito bom e muito importante aí para a tua vida acadêmica. A partir de agora, vocês vão se encontrar muito com essa ideia de equações, com resoluções de equações. Por isso, é muito importante esse primeiro momento aqui, esse primeiro contato de vocês, aí, alunos do 7º ano, com esse conteúdo, tá legal? E aí é bom você perceber de fato, de verdade, o que é uma equação e como resolver uma equação. Claro, hoje nós vamos ver resolução de equação ainda na sua forma mais simples, tá legal? Até para que vocês compreendam aí bem direitinho aí do outro lado, beleza? Então, acompanhe comigo então a definição de equação. Então, o que é uma equação? Uma equação são sentenças matemáticas. Quando fala sentenças matemáticas, está se referindo ao sinal de igualdade. Uma coisa é igual a outra, tá legal? Em que, agora olha só, em que aparecem letras e números. E o sinal de igualdade. Esses aí são termos essenciais aí no estudo aí, na definição de uma equação, tá legal? E aí, ó, fica esperto, porque olha só, as letras são chamadas de incógnita ou termo desconhecido, beleza? Quando eu estou falando incógnita, termo desconhecido, eu estou falando de algo que vocês, alunos, já viram um dia, tá legal? Só não usavam essa expressão, incógnita, né? Mas usava a ideia de termo desconhecido. Olha que o professor Paulo vai trazer um exemplo aqui para você, que é para você lembrar o que eu estou falando. Olha só, imagina só que nós temos aqui um quadradinho, que ele é um termo desconhecido. Eu quero adicionar esse termo desconhecido com o número 20, e eu quero que o resultado seja 50. Agora, atenção. Agora, nós vamos chamar o quadradinho de termo desconhecido, mas também vamos chamá-lo de incógnita. Isso é a única coisa que vai mudar agora na maneira da gente falar. Mas a ideia ainda continua aquela mesma ideia que você já viu um dia aí ao longo da sua vida acadêmica. Então, pensa aí comigo. Pensa aí, ó. Pensa aí. Quanto vale o quadradinho para que a soma dê 50? Claro, esse nosso quadrado, desse exemplo que o professor Paulo fez, só pode ser 30, né? Porque 30 mais 20 é igual a 50. Beleza até aí? Lembra que o professor Paulo falou? Sentenças matemáticas que possuem igualdade, ou equação, são sentenças matemáticas que possuem igualdade. Agora, olha só o que mudou agora aqui no 7º ano. O que nós chamávamos de quadradinho, que era o termo desconhecido, nós vamos substituí-lo por uma letra, ó. Ficando então, ó, x, ó, mais 20 igual a 50. Perceba, aluno, que a ideia continua a mesma, tá bom? Esse x, que é a variável, né, o termo desconhecido, esse cara aqui, ó, nós só substituímos, nós já tínhamos a ideia, né, de equação lá das séries iniciais, né, substituímos o quadradinho pelo x, que agora a gente chama de variável,
que também a gente batizou esse termo aí de incógnita, beleza? E aí você teria a mesma ideia do que, ó, o que eu escrevi aqui em cima tem a mesma ideia do que nós temos aqui embaixo. Tá legal? A ideia continua a mesma. Só fiz isso para você perceber que quando eu estou falando de equação, né, nem é algo tão distante de vocês, assim, já da realidade acadêmica de vocês, tá bom? Vocês já viram um pouquinho disso, só que a gente agora vai usar uma nomenclatura diferente, né? Nós usamos agora variáveis, são um termo novo aí para você, tá legal? Incógnita, né, que é um termo novo aí para você. Mas a ideia de equação vai continuar a mesma, tá legal? Beleza, então acompanha comigo então a nossa próxima cartela. Vejam só, uma equação é uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e incógnita. Igualdade e incógnita, termo desconhecido, né? E aí o professor trouxe aqui a ideia de uma balança, porque uma equação é, na verdade, uma sentença matemática tem que ser igual. Então, por isso, um peso de um lado tem que ser exatamente o que nós temos de um lado, ó, tem que ser exatamente igual ao que nós temos do outro. E aí, como escrever, então, uma equação aí que representa aí o que nós temos na balança, tanto no lado esquerdo da balança, quanto no lado direito? E aí está aqui, ó. Nós temos quantos x do lado esquerdo? Temos 2. O professor botou 2x aqui, ó. Como é uma balança, ela está em equilíbrio, então 2x igual a 100. Por que 100? Porque está aqui, ó. É o valor do peso que está aí do outro lado. Beleza? Então, vamos avançar. Porque quais são, então, os elementos da equação? Os elementos da equação, olha só. Se a equação, alunos, um dos mais importantes, não pode faltar o sinal de igualdade, tá bom? Se não tem sinal de igualdade, não é uma equação, tá bom? Tem que ter também o primeiro membro, olha só, e o primeiro membro é o que vem antes do sinal de igualdade, levando em consideração as coisas da esquerda para a direita, né? E tem que ter também o segundo membro, que é o que vai aparecer depois da igualdade, lembrando, quando eu falo depois, sempre no sentido da esquerda para a direita. Então, olha só, bora relembrar aqui. Elementos, sinal de igualdade, tem que ter o primeiro e o segundo membro, tá bom? E não pode deixar de ter as incógnitas. Pelo menos uma incógnita tem que ter na equação, porque se não tiver incógnita, se não tiver o termo desconhecido, não será uma equação. E quando falamos em incógnita, nós podemos chamar de x, de y, de z, de a, b, qualquer letra do alfabeto nós podemos utilizar para representar as incógnitas. Porém, normalmente, né, em matemática a gente vai estar usando aí então x, y e z, tá bom? Mas eu estou falando que você pode encontrar aí escrito com outras letras, tá legal? Veja então esse exemplo que o professor trouxe aqui para você. Olha só, nós temos aqui 2x menos 6 igual a 2. Esse exemplo, acompanha com o professor aqui, ó. Possui sinal de igualdade? Sim, possui, ó. Tá aqui, né? Sinal de igualdade, possui, beleza. Primeiro membro, olha quem é o primeiro membro. 2x menos 6, ó. Lembra? O professor falou, o primeiro membro é o que aparece primeiro, né, da esquerda para a direita, antes da igualdade. Beleza? Segundo membro, quem é o segundo membro? É o número 2, ó. Tá aqui o segundo membro. Já que ficar claro, tem que ficar claro para você que não necessariamente precisa ter variável dos dois membros da igualdade, tá? Desse lado e do outro lado. Não necessariamente. Às vezes vai ter, às vezes não. O que é importante é que tem que ter pelo menos uma variável que nós temos nessa equação, tá bom? E aí, ó, olha só, o x, ó, é o termo desconhecido, beleza? Agora, olha o que nós podemos afirmar então. Logo, 2x menos 6 igual a 2 é uma equação. Só voltando. Por que é uma equação? Porque ela atende todas as definições da equação, certo? Possui igualdade, tem primeiro membro, tem segundo membro e tem também o x, que é a variável, ou
simplesmente termo desconhecido. Então, esse exemplo, ele é uma equação. Bora ver outro aqui? 2 mais 4 igual a 2 menos 3. Acompanha comigo aí, ó. Possui sinal de igualdade? Sim, possui, professor. Está aqui o sinal de igualdade. Opa, pode ser que essa expressão seja uma equação. Possui o primeiro membro? Sim, possui. Primeiro membro, está aqui, ó. Possui segundo membro? Possui, professor. Olha só, está aqui o segundo membro, ó. Possui incógnita, aquele termo desconhecido? Não. Não tem incógnita, alunos. Olha só. Não tem incógnita. Se não tem incógnita, podemos afirmar, então, que estamos diante de uma equação? Não. Então, infelizmente, olha só, esse exemplo que o professor colocou aí não é uma equação porque não tem incógnita. E tem que ter uma equação. Tem que ter uma incógnita para que seja uma equação. Vejamos outro exemplo. 2x mais 3y menos 1. Quem é o primeiro membro? Não sei. Não dá para a gente saber, não tem igualdade. Então, olha só, não tem primeiro membro. Nem segundo, não dá para saber quem é o primeiro e quem é o segundo. Então, venha comigo. Nesse exemplo, temos somente uma expressão algébrica. Mas isso não é uma equação. Não é uma equação porque não tem sinal de igualdade. Também, olha só, não tem, né? Não tem igualdade, também não tem. Se não tem igualdade, não dá para definir primeiro e segundo membro. Beleza? Definimos, então, os elementos da equação. Vamos agora à parte, né, uma das partes mais importantes, de aprender a resolver a equação, né? Como resolver uma equação? E aí, pessoal, para resolver a equação, você tem que ficar esperto, porque nós temos os princípios de resolução de equação. Lembra? Princípio de uma balança, tá? Se é uma equação, então, para que a balança fique equilibrada, se tirarmos algo de um lado, um valor de um lado, o mesmo valor tem que ser retirado do outro. E isso chamamos de princípio aditivo. Mas também eu posso multiplicar tudo que eu tenho de um lado da balança. Se eu multiplicar um lado da balança por um número, os elementos que eu tenho de um lado, eu tenho que também multiplicar os elementos do outro lado para que essa balança continue em equilíbrio. Então nós temos duas ideias aqui, ó. Usamos o princípio aditivo, que se subdivide em adicionar ou subtrair, e usamos o princípio multiplicativo, que se subdivide em multiplicar ou dividir, né? O que vai a multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão, beleza? A gente vai usar esses princípios para a gente aprender a resolver a equação na sua essência mesmo, naquilo que é o mais básico e é muito importante para você ao longo da sua vida acadêmica, tá bom? Então venham comigo, vamos então aprender a resolver a equação? Vejam só, temos aqui uma equação na tela, que temos aqui uma balança, mas antes de fazer essa da balança, o professor Paulo vai te mostrar um exemplo bem aqui, que vai te ajudar mais ainda para compreender, olha só, a compreender a resolução de equação. Depois, na sequência, a gente faz o nosso exemplo que está na tela, tá? Mas pensa comigo aqui, ó, pensa comigo aqui uma equação. X mais 10 igual a 25. Isso aqui é uma equação, tá, pessoal? Tem igualdade, tem primeiro membro. Lembra a gente definiu? Tem igualdade, tem primeiro membro, tem o segundo membro e tem a incógnita, certo? Então é uma equação, nós estamos diante de uma equação. Como resolver? Olha o princípio da balança. Tudo que se eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? E determinar o valor, para determinar o valor do x, é importante que o x fique sozinho, né? Só ele de um lado da igualdade. Aprende logo isso daí. O x tem que ficar sozinho, porque eu quero saber o valor dele. Então, ó, olha só o que o professor Paulo vai fazer aqui, ó. Nós vamos pegar essa... Imagina que nós temos aqui, está numa balança em equilíbrio, né? Eu vou pegar o x mais 10, ó. Eu quero deixar o x sozinho. Eu vou subtrair 10. Por quê? Se fizer 10 menos 10 não dá zero? Então, tiro o 10 de um lado, ó. Se eu tiro 10 de um lado, eu tenho que tirar 10 do outro. Então, menos 10 do outro lado. Beleza? Eu tenho certeza que você está compreendendo aí. Aí, ó, acompanha só comigo. X, quanto é 10 menos 10? É zero. A gente costuma em matemática dizer assim, ó. Se anulou, deu zero, não precisa nem a gente colocar aqui embaixo. Igual, até 25 menos 10. 25 menos 10 é 15.
Beleza, ó. Encontramos o valor do x ó, usando qual princípio que a gente usou? Princípio aditivo, né? Onde a gente pode adicionar ou subtrair de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade. Beleza? Fiz isso, agora vamos então ao exemplo da nossa cartela. O professor vai apagar aqui, tá? Aqui era só para a gente perceber na forma mais simples aí a aplicação aí da resolução. Porque nós temos uma equação, uma questão muito legal aqui na tela, que olha só, os dois pesos estão em equilíbrio, então eles têm a ideia de igualdade, e a questão quer que a gente determine o valor da incógnita, que determine ó, o valor do x. Agora vejam só, o que eu tenho do lado esquerdo da balança, eu vou escrever aqui, eu tenho um x mais um x mais um x. Aprende, ó, x mais x mais x é 3x. Do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho x mais quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Agora, aprenda eu quero deixar o x sozinho. Não faz muito sentido, pessoal, olha só, a gente deixar esse x aqui, ó. Tá legal? Vamos ter que eliminar esse x. Para me eliminar esse x, eu tenho que subtrair x, tá certo? Subtrair x. Então, olha só como vai ficar. Vai ficar assim, ó, 3x... Vou subtrair x do lado esquerdo, do direito. Mas se eu subtrair x do direito, eu também tenho que subtrair x do lado esquerdo. Então, 3 menos x, ó, igual a x menos x. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, da igualdade, certo? Dito isto, ó, agora aprende só. 3x menos x, alunos, é 2x. E olha só, x menos x é uma coisa igual a outra. Eu subtraio, isso aqui vai dar 0. Sobrou então, se isso aqui dá 0, sobrou 6 ainda aqui no lado direito da nossa igualdade. Aí a gente vai continuar, mas agora, ó, você já aprendeu aí na aula anterior com o professor Aldemir, né? Aprendeu os princípios aí de equilíbrio de uma balança, né? A gente pode adicionar ou subtrair, mas a gente pode também multiplicar ou dividir. Agora pensa comigo. Eu quero que aqui no meu lado direito da igualdade, ó, perdão, do meu lado esquerdo da igualdade, fique apenas o x. Para ele ficar sozinho, eu tenho que dividir esse 2 por algum número. E aí, ó, vou dividir esse x, ó, perdão, vou dividir o lado esquerdo por 2 e vou dividir também o lado direito por 2. E aí, 2 dividido por 2 é 1. Então, vai ficar aqui assim. Vou até botar 1, mas não precisava. Vai ficar 1x igual a 6 dividido por 2, que é 3. Pronto. Encontramos o valor do x. Claro, nós não vamos falar 1x igual a 3, porque normalmente a gente vai falar só assim, né? X igual... Deixa eu melhorar aqui esse nosso sinal de igual, né? Igual a 3. Pronto. Fechamos, então, aí o nosso primeiro exemplo, beleza? Vamos, então, ao nosso próximo exemplo de resolução de equação. Exemplo de número 2. Em uma equação, escreva uma equação para a imagem abaixo e determine o valor da incógnita. Olha só, para saber o valor do x. Eu sei que só de você olhar aí, acho que você já consegue aí ter uma percepção de quanto vale esse x, né? Sabendo que aqui nessa balança nós temos 2x e do outro lado nós temos 100. Mas vamos usar o princípio de resolução da equação, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Do lado esquerdo nós temos 2x, que é igual a 100. Beleza. Quanto vale então o x? O que eu faço para determinar o valor do x? Aí, pessoal, teria duas opções. Ou usa o princípio aditivo, ou tu usa o princípio multiplicativo, né, que se divide em multiplicar ou dividir. Aí, ó, nesse caso, presta atenção, ó, tu vai dividir, ó, porque eu quero que o x fique sozinho. Então, eu vou dividir esse lado por 2, ó. Vou dividir esse outro lado da igualdade por 2. E aí, ó, componha só. 2 dividido por 2 é 1, né? Então, vai ficar aqui somente o x. E 100 dividido por 2 é 50. Pronto, acabou. Quer dizer, então, que x vale 50. Olha a prova aqui, ó, na imagem. Se x é 50, ó, eu teria aqui, então, um lado
50 mais 50. E quanto é 50 mais 50? 50 mais 50 é 100, ó, que dá exatamente o que nós temos lá no peso que está do lado direito da balança. Ok? Beleza? Vamos para mais um exemplo. Dulce. É um exemplo de Iracema e Dulce, ano 2021, que diz assim, né? Laura pretende fazer parte do grupo de pessoas que usam bicicleta. Sabendo que o valor de 2 capacetes e uma bicicleta é igual a 734, olha só. Sabendo que o valor de 2 capacetes e uma bicicleta custa R$ 734. Qual é o valor do capacete? Bom, agora vocês, professor, e agora? Eu não sei quanto vale o capacete, não sei também quanto vale a bicicleta, mas eu sei que se somar os dois capacetes com a bicicleta dá 734. Bom, alunos, primeiro, ó, dá uma olhadinha na imagem que veio na ilustração da nossa questão. Aqui na imagem, ó, a imagem dá pra gente o valor da bicicleta. Opa, professor, isso já vai começar então a nos ajudar, né? Sim, com certeza. Já sabemos o valor da bicicleta. Pegamos lá pela imagem. A imagem vale R$ 426. E o capacete? O capacete eu não sei. Mas em matemática, quando a gente não sabe, a gente costuma dizer e representar pela letra X, né? Não sei. O valor do capacete é o termo desconhecido da nossa equação, certo? Mas são quantos capacetes? São 2, tá aqui, ó, são 2. Muito bem, alunos, vamos fazer um ajustezinho aqui, o professor se equivocou aqui no valor da bicicleta, né? Olha só, vamos fazer o nosso ajuste aqui. É 426, o professor botou 427, né? Muito bem, 426. Agora sim, né? A bicicleta é 426, os capacetes eu não sei, mas eu sei que são 2. 2 capacetes. Então, vou chamar esses 2 capacetes de 2x. Ó. 2x. Certo? Por que 2x? Porque são 2 termos desconhecidos. 2 capacetes. Eu não sei quanto é o capacete, então x. Seria a mesma coisa a gente pensar assim, ó. X mais x, tá legal? O capacete, 2 capacetes. É a mesma ideia de x mais x, tá legal? X mais x é 2x. Então, os 2 capacetes mais os 426 reais. Não precisa colocar o símbolo do dinheiro no nosso cálculo por enquanto. Mais 426 é igual a 734. Agora, olha o que tu aprendeu aí do princípio de resolução de equação, tá? No princípio de resolução de equação, tudo que tu fizer de um lado, tu tem que fazer do outro, né? Assim a gente aprendeu. Se eu quero te deixar só o x de um lado, eu vou tirar. Vamos tirar aqui do lado esquerdo da nossa equação, olha só, acompanha só o raciocínio. Vamos fazer, ó, 2x mais 426 e vou retirar 426. Ah, mas eu retirei 426 do lado esquerdo, então vamos retirar também 426 do lado direito, certo? Agora olha só, quanto é 426 menos 426? Isso aqui dá 0. Então no lado esquerdo sobrou 2x. No lado direito, 734 menos 426. Essa resposta dá 308. Beleza? Ah, e agora? Quanto vale então o x? Quero que o x fique sozinho. Então nós vamos dividir, olha. Dividir o lado esquerdo por 2 e o lado direito também por 2. Feito isso, nós vamos obter então, olha só, 2x dividido por 2x, ó, tu pode já começar já a interpretar assim, ó, simplifica esse 2, ó. É bom já que você começar a ter essas percepções. Sobrou então x. E 308 dividido por 2 é igual a 154 reais. Pronto, encontramos o valor do capacete, beleza?
E é assim, ó, usamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo aí, que a gente vai então, encontramos então o valor do capacete. Tem mais uma questão. Bom, na verdade nós temos aí a ideia, né? Na nossa próxima cartela, nós temos a ideia que o professor já fez o cálculo, né? Que o professor já fez o cálculo aqui na nossa cartela anterior, né? A ideia de que da balança, né, de um lado nós temos, só que o professor vai reescrever aqui para a gente não perder o raciocínio, era 2x mais 426 igual a 734. E aí o professor fez o cálculo, o professor vai refazer aqui rapidinho para ficar completinha a nossa cartela. Mais 426 menos 426 igual a 734. Feito isso, nós obtemos 2x, aqui deu 0, né? Aqui é menos, tá, pessoal? Vamos pegar aqui a bolinha aqui pra gente pagar aqui. Ajeitar aqui, vamos lá. 636 aqui igual a 734 menos 426. Feito isto, ficamos então com 2x igual a 308 e ficamos com a resposta final que o x é 154. O professor fez um pouquinho mais rápido aqui porque nós já tínhamos feito, né? Na questão, na nossa cartela anterior, o professor já tinha feito o desenvolvimento aí para você. Bom, vamos então para o exemplo 4. O exemplo 4 diz o seguinte: o triplo de um número, 3x. Vou trocar o pincel aqui para vermelho. Triplo de um número, 3x. Subtraindo a ideia de menos, olha o que diz o texto, menos quanto? Menos 15. É igual, estamos traduzindo o texto, ó, igual a 135. Olha a equação que nós ficamos então. 3x menos 15 igual a 135. Lembra? Eu quero deixar o x sozinho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar o 15 que está aqui na esteira. Para eliminar o 15, ó, vamos fazer 3x menos 15 mais 15. Por que mais 15, professor? Porque menos 15 mais 15 dá 0. E do outro lado, então, ó, 135 mais 15, porque nós adicionamos 15 desse lado, adiciona também do outro. Então vai ficar 3x, menos 15 mais 15 você já sabe que é 0, e 135 mais 15, isso aqui dá 150. Ah, mas eu quero o valor do x. Então, para saber o valor do x, qual é o próximo passo? Divide o primeiro membro por 3, o segundo membro por 3. Feito isso, vamos ficar então com 3x dividido por 3, a resposta é x. E 150 dividido por 3, a resposta é 50. Bem tranquilo, bem tranquilão essa questão, beleza? Temos ainda mais uma questão aí para a gente fechar então a nossa aula de hoje de resolução de equação. Tem que lembrar, ó, aplica o princípio aditivo, ó, e depois ó, nós aplicamos o princípio multiplicativo ou da divisão, né? Que o princípio se divide em 2, né? Vejamos então nossa próximo exemplo. Acompanha comigo, bora traduzir o que está escrito no texto. O dobro de uma quantia. Dobro, pessoal. O dobro de uma quantia que eu não conheço. 2x. Então, o dobro da quantia que Marcos possui, mais 15. Olha só que falou, mais 15. Então, vou pegar isso aqui, mais 15. Dá para comprar exatamente um objeto que custa 60 reais. Dá para comprar, então quer dizer que ele é igual a 60 reais. O dobro da quantia mais 15 é igual a 60 reais. Quanto Marcos possui? Pessoal, quantos Marcos possui é o valor do x, ó, é a incógnita da nossa equação. E aí, vejamos então, nós temos 2x mais 15 igual a 60. Acompanha comigo o raciocínio. Quero saber o valor do x. A primeira coisa, ó, é dar um jeito disso aqui dar 0, né? Eliminar ele. Mas para esse termo ficar 0, vamos ter que subtrair 15. Ó. Vai ficar então 2x mais 15
menos 15. Por que menos 15? Porque se eu tirar 15, vai dar 0, que é o nosso objetivo, né? Igual a 60 menos 15. Lembra, o que eu faço de um lado, eu tenho que também fazer do outro lado da igualdade, tá? Feito isso, pessoal, olha só, ficamos então com 2x, 15 menos 15 dá 0, igual 60 menos 15, isso aqui dá 45. O que eu faço agora para saber o valor do x, professor? Olha só então, para saber o x eu tenho que dividir o primeiro membro por 2, porque eu quero que fique apenas o x aqui no primeiro membro. Então vamos dividir aqui, ó, por 2. E também vamos ter que dividir o segundo membro por 2. Feito isso, nós vamos ficar então 2x dividido por 2 vai sobrar x igual 45 dividido por 2 dá R$ 22,50. Então, quantos marcos possui? Possui R$ 22,50. Bom, pessoal, assim então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula de resolução de equação, tá legal? Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal!